E o que nós devemos avaliar no polo cefálico do bebê? Na calota craniana, né? O que eu vou avaliar? O tamanho, né? E aí eu vou tirar medidas aqui, eu vou ver realmente o diâmetro biparietal e a circunferência cefálica. Eu vou avaliar a forma desse crânio, qual é a forma que ele tem, se é ovalada, que é a forma habitual, né? A forma típica é ovalada. As formas atípicas, a gente vai conversar também quando a gente for ver um pouquinho de malformações do sistema nervoso central, que é o bebê ficar com um crânio em limão, um crânio em morango, um crânio mais arredondado, a gente vai ver isso aí realmente posteriormente. A integridade óssea, a gente vai ver realmente se esse osso ele está todo íntegro, não tem nenhuma área realmente que não esteja lá completinha. E o grau de mineralização. Já quando a gente for ver, não é, os vídeos e a gente for avaliando, eu vou te dizendo como é que a gente vai vendo cada um disso daqui. Quando a gente vai avaliar o polo cefálico, eu estou avaliando aqui de fora para dentro. Então, a gente começa pela calota craniana, a gente entra depois para avaliar realmente o cérebro. Aqui no cérebro, eu vou avaliar se esse bebê ele vai ter a foice cerebral anterior, os cornos anteriores dos ventrículos laterais, o cavo do septo pelúcido, os tálamos, terceiro ventrículo, sulco parieto occipital, tudo isso daí a gente vai vendo. Eu preparei aqui uns slides assim que você vai entender realmente essa anatomia perfeitamente. O corno occipital do ventrículo lateral, e nesse caso eu vou dar a medida também, o plexo coróide, o cerebelo, que eu vou dar a medida, a cisterna magna, que eu também vou dar a medida, e a prega nucal, que eu também vou dar a medida. Agora vamos avaliar aqui um a um para a gente conseguir entender. A gente começa a falar, quando eu vou iniciar aqui esse vídeo, a gente tem um corte aqui transventricular, tá? É um corte um pouquinho aqui mais alto do bebê, onde eu vou ver os ventrículos. Deixa eu voltar aqui o vídeo. E quais são os cortes necessários para a gente avaliar realmente o polo cefálico do bebê? A gente vai iniciar com o corte transventricular, que é um corte um pouco mais alto, onde eu vou conseguir avaliar os ventrículos laterais, né, em toda a sua extensão, mas eu consigo ver com maior detalhe os cornos posteriores dos ventrículos laterais, que é onde a gente vai realmente querer, né, e ver a medida. Deixa eu botar aqui mais uma vez o vídeo para a gente entender. Lembra que eu falei que a gente ia começar a avaliar a forma do crânio? Vocês conseguem acompanhar aqui comigo? É uma forma ovalada. O grau de mineralização óssea, como é que eu vou avaliar isso, né? O hemisfério que está superior à tela, ele não é tão bem visualizado quanto o hemisfério que está inferior aqui na tela. Isso aí significa que esse osso, essa cortical, ela está bem mineralizada. Além disso, aí depois de fora, né, que eu vejo que está íntegro, está tudo normal, eu vou começar aqui a avaliar dentro, e aqui dentro eu vejo foice, só voltar aqui um pouquinho, ó. Foice toda íntegra, a foice ela só é realmente interrompida pelo cavo de um septo pelúcido. Eu vejo os tálamos, um aqui de cada lado, o corno posterior aqui do ventrículo lateral e o plexo coroide aqui dentro. Eu preciso colocar essa foto no meu laudo? Eu acho interessante, porque se você vai fazer a medida do ventrículo lateral, né, do corno posterior do ventrículo lateral, é interessante que a foto ela esteja documentada e a gente vai já aprender como é que a gente vai fazer essa medida. Continuando, a gente vai agora baixar um pouquinho, é só um pouquinho, é milimétrico o nosso transdutor e a gente vai já cair no corte transtalâmico. E aqui no corte transtalâmico eu vou conseguir ver realmente os tálamos, o cavo do septo pelúcido. Baixei mais um pouquinho, ó, subi mais um pouquinho. E é aqui nesse corte transtalâmico que você vai realizar as medidas do diâmetro biparietal, da circunferência cefálica. Aí você pode me perguntar assim, mas Roberta, eu preciso colocar que medidas especificamente? Olha, quando a gente vai avaliar, né, o protocolo da SWOG, ele pede que a gente coloque o diâmetro biparietal e circunferência cefálica. Mas as pacientes aqui no Brasil, né, elas já sabem, já entendem que o morfológico ele é um exame que tem mais medidas, que acaba que a gente mede um pouco de mais algumas coisas. Então, você fica à vontade. Se você quiser colocar diâmetro biparietal e circunferência cefálica, tudo ok. Se você quiser acrescentar e colocar o diâmetro occipito frontal, o índice cefálico, tudo ok também, tá? Não tem problema nenhum. Mas vai ser aqui nesse corte que a gente vai fazer o diâmetro biparietal.
Então, nós já fizemos a avaliação do corte transventricular, que é um corte mais alto, a gente desce milimetricamente, a gente chega no corte transtalâmico. E agora aqui, para a gente fazer um corte transcerebelar, eu vou precisar que você faça oblíque um pouquinho, né? Faça um corte oblíquo, onde você realmente pegue, como se estivesse pegando um bebezinho aqui assim, ó, nessa corte diagonal, como a gente vê aqui nessa foto, ó, que eu consigo ver quando eu estou fazendo esse corte. Para eu saber se fiz um corte perfeito, né? Eu tenho que ter aqui na frente o cavo do septo pelúceo da amostra, preciso ter, e o cerebelo lá atrás, tá bom? Vendo aqui assim nessa imagem, olha só, a gente consegue ver o cerebelo, aqui atrás do cerebelo eu consigo ver o cisterna magna, consigo fazer nesse corte toda uma avaliação da fossa posterior. Além da cisterna magna, eu consigo ver também a prega nucal. A gente consegue avaliar aqui também prega nucal. Olha só, cavo do septo pelúceo na tela, cerebelo, cisterna magna e a prega nucal. O que eu vou medir aqui? Aqui eu vou medir o cerebelo, vou colocar aqui essa fotinha, eu vou medir o cerebelo e essa medida do cerebelo, né? Ela é feita com caliper fora, a medida do cerebelo. E se você me perguntar assim, tem uma medida padrão, né? Tem um cutoff que eu posso usar para cerebelo? Para cerebelo a gente tem tabelas, tá? Porque ele vai crescer de acordo com a idade gestacional do bebê. Mas acontece que no período do segundo morfológico, geralmente a gente tem o tamanho do cerebelo mais ou menos batendo com as semanas que o bebê está. Claro que isso não é uma regra, mas acaba que acontece nesse período. Então, o cerebelo a gente vai medir de fora a fora e eu não tenho uma medida exata. E aqui no cerebelo é importante que quando você for avaliar, você avalie que ele está nesse formatinho aqui, ó, de 8. Tem os hemisférios cerebelares, ó, um aqui de um lado, o outro daqui. E se você olhar, eles estão interligados, a gente até consegue perceber aqui nessa imagem que essa ecogenicidade dessa região aqui que liga os hemisférios cerebelares, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais hiperecogênica do que o próprio hemisfério cerebelar. Isso daqui é o verme cerebelar. Então sempre veja, sempre avalie se o cerebelo ele tem esse formatozinho aqui de 8, se ele está conectado, né, os seus hemisférios pelo verme cerebelar. A gente vai entender mais na frente que algumas patologias, né, vão tirar essa configuração desse formato aí do cerebelo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E a gente continua a nossa avaliação aqui da fossa posterior. Avaliei o cerebelo, fiz a medida fora, e agora eu vou avaliar a cisterna magna. A cisterna magna é esse espaço aqui, essa região anecoica, que é atrás do cerebelo, e eu vou avaliar ela e vou também fazer uma medida. Como é que é feita essa medida? Essa medida você vai colocar o caliper nessa região aqui, ó, onde você finaliza aqui o verme cerebelar, até a parte interna aqui do osso. Então, ela é medida dessa forma, é dentro. E qual o valor normal? Né? Entre 2 a 10 milímetros. Essa região aqui tem que ter entre 2 a 10 milímetros. Isso é nesse período, tá? Do segundo morfológico. Continuando nossa avaliação de fossa posterior, a gente vai avaliar a prega nucal. E aqui é interessante eu te dizer que eu só vou realizar essa medida de prega nucal até 24 semanas. Depois de 24 semanas, não tem mais sentido eu fazer essa medida aqui. E aí você pode até me perguntar assim, mas Roberta, mas por que você está me dizendo isso, não é? Se, por exemplo, eu só faço morfológico até 24 semanas. E eu costumo dizer que morfológico são todos os exames que a gente faz. E que se a gente for procurar, por exemplo, na literatura, o que é o morfológico, não está tão claro assim para a gente, né? É como se todo exame obstétrico ele precisasse ser morfológico, ou seja, todo exame que você vai fazer, você precisa avaliar muito bem a morfologia desse neném. E aqui nesse caso da prega nucal, o que acontece? Às vezes você vai detectar alguma malformação desse bebê,
no primeiro trimestre, no segundo trimestre, porventura você vai precisar fazer um morfológico depois do período realmente que é colocado entre 20 e 24 semanas, às vezes de um bebê, para acompanhar realmente uma evolução de uma má formação, eu vou continuar fazendo estudos morfológicos nesse neném. Mas a prega nucal a gente só mede realmente até o período de 24 semanas. Depois a gente não tem mais estudo que dê esse parâmetro para a gente. E qual o valor normal da prega nucal? É até 6 milímetros. Como é que eu vou realizar essa medida? Ela vai ser medida nessa parte, a parte externa aqui do osso até a parte externa da pele, medindo até 6 milímetros, está tudo bem. Mais uma vez, aqui agora a gente vai passar alguns vídeos para a gente entender aqui. Vamos começar a avaliar aqui calota craniana, né? Polo cefálico de fora para dentro. E a gente inicia aqui na calota craniana. Eu vejo o formato da calota craniana do bebê. Eu vejo a integridade dela também. Ela só pode estar interrompida aqui nessas fissuras na parietal e na fissura occipital. E aqui é interessante também te contar aqui uma coisa. Acontece às vezes de você ver no bebê uma formação, que é uma formação de terceiro trimestre, que é um fechamento prematuro das suturas. E aí já aconteceu comigo de a mãe perguntar assim, mas doutor, eu fiz um morfológico que estava normal. Essa malformação é uma das malformações que a gente vai realmente conseguir diagnosticar no terceiro trimestre. Então aqui a gente vai avaliar o formato do crânio, a integridade aqui da calota craniana, o grau de mineralização. Você pode observar aqui comigo que eu não consigo ver tão bem o hemisfério superior aqui na tela, tão bem quanto eu consigo avaliar o hemisfério inferior. E aqui também, né, quando eu continuo essa avaliação, né, já avaliei toda essa parte de estrutura óssea, agora eu vou avaliar a parte cerebral do neném, e aí eu tenho que ver realmente onde é que está localizada a foice, se a foice ela está íntegra, ela vai de uma ponta a outra, ela só é interrompida pelo cávum do septo pelúcido. Então aqui eu vejo foice, o cávum do septo pelúcido, os tálamos. Entre os tálamos eu consigo ver aqui terceiro ventrículo, que eu não consigo visualizar, só quando está alterado eu consigo ver uma dilatação aqui de terceiro ventrículo, normal a gente não conseguir ver mesmo. Eu consigo ver aqui os córneos anteriores do ventrículo lateral, dos ventrículos laterais aos córneos anteriores, os córneos posteriores dos ventrículos laterais também. E aqui dentro eu consigo ver o plexo coroide. E aqui tem um marco legal, que é onde eu vou fazer a medida até, eu tenho que saber, ó, nesse período do bebê, o cérebro ele vai começar a sulcar. Vai começar esse período de sulcação. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso quando a gente for estudar o nosso módulo de sistema nervoso central. O primeiro sulco que é formado é esse sulco aqui, parieto-occipital. Eu vou mostrar aqui uma fotinha parado para poder a gente ver que isso também vai te guiar onde você vai fazer a medida do ventrículo lateral, por exemplo. Agora um vídeo aqui de avaliação de fossa posterior. Tá vendo que eu estou aqui no corte transcerebelar, consigo ver o cávum do septo pelúcido, mas ali à frente, cerebelo em formato de 8, cisterna magna, tá? E a prega nucal. Como eu vou realizar essas medidas? Vamos medir aqui o ventrículo lateral. Como eu falei, ó, vamos observar aqui nessa foto, esse é um período que o bebê, você percebe que o bebê tem os hemisférios mais lisos. Aqui ele começa o processo de sulcação. Se ele não sulcar mais na frente, ele vai ter uma lisencefalia, e a gente vai entender um pouquinho isso melhor mais à frente nos nossos módulos. Mas olha aqui, a gente já consegue ver que esse bebê está começando nesse processo de sulcação quando eu observo aqui esse sulco parieto-occipital. E é aqui, quando eu vejo ó, a pontinha dele, é aqui que eu vou fazer a medida do ventrículo lateral. Antigamente se faziam beijando o plexo coroide, né, um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para fora. Então, para ficar realmente de uma forma que a gente vá padronizar, a gente procura o sulco e realiza a medida. Os cálipes dentro, e essa medida não pode ultrapassar 10 milímetros, né? Tem que ser menor que 10 milímetros. Quando a gente já tem uma medida maior, uma dilatação, a gente vai, né, ver direitinho isso daí nas alterações do sistema nervoso central, as causas das ventrículos megalias, tá bom?
mostrando aqui como é que a gente faz a medida do cerebelo, o cálipe fora, da cisterna magna, o cálipe dentro, né, na partezinha aqui, quando a gente finaliza o verme cerebelar até a parte interna aqui do osso, e a prega nucal, medida da parte externa do osso até a parte externa da pele. Lembrando mais uma vez que a gente só faz a medida da prega nucal até 24 semanas. Após isso, eu não tenho mais motivos para medir. Vamos só fazer aqui uma revisão da anatomia, tá? Coloquei aqui algumas fotos para a gente avaliar e ver direitinho tudo que a gente vai ter que ver na avaliação cerebral aqui desse bebê. Foice, tá apontada aí com a setinha branca. Os cornos anteriores dos ventrículos laterais, a gente não mede eles, tá? A gente vai, medida é realizada no ventrículo posterior, mas a gente tem que avaliar ele. O cávum do septo pelúcido, que ele tem realmente essa formazinha, a gente também tem algumas malformações que vão alterar a forma do cávum do septo pelúcido, e a gente vai, porque assim, a gente está fazendo um curso agora de um morfológico básico, né? De um morfológico que se eu for jogar tudo de uma vez, você vai ficar perdido. Então, assim, a gente está fazendo um morfológico básico, a gente vai crescendo degrau a degrau, para depois, mais na frente, a gente fazer um morfológico avançado, e a gente vai ver aqui outras coisas, por exemplo, mas a gente vai, na aula de sistema nervoso central, falar aqui de algumas alterações aqui do cávum do septo pelúcido também. Seguindo aqui a setinha, ó, a gente consegue ver aqui os tálamos, um de cada lado. Entre os tálamos, o espaço do terceiro ventrículo, que normalmente eu não vou visualizar mesmo, é normal. Quando eu tenho dilatação é que eu consigo visualizar. O sulco parieto-occipital. E aqui na primeira seta, o plexo coroide. No segunda setinha, o corno occipital do ventrículo lateral ou o corno posterior do ventrículo lateral. Fazendo tudo isso, a gente avaliou todo o nosso polo cefálico do bebê. E para você não ficar assustada achando que, meu Deus, é muita coisa, saiba que no decorrer do tempo, quanto mais prática você for fazendo, você consegue fazer esse exame de maneira mais rápida também.